Mesopotâmia significa terra entre rios, por estar situada entre os rios Tigre e Eufrates, no Iraque atual. Através dos rios, eles conseguiam sua alimentação e o comércio. Os principais povos da Mesopotâmia foram os sumérios, acádios, assírios e babilônios. No Código de Hammurabi, a lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente. Escrita cuneiforme em formato de cunha, zigurate. Os mesopotâmios eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Rei Senaqueribe dos assírios e rei Nabucodonosor dos babilônios. Egito Antigo. A civilização egípcia antiga desenvolveu-se às margens do rio Nilo entre os anos 3200 a 32 a.C. e a sua economia baseava-se na agricultura e no comércio. A civilização egípcia é espetacular. Ela desenvolveu-se às margens do rio Nilo, um rio muito importante para os egípcios, porque nas suas margens, após as grandes cheias, as margens do rio Nilo ficavam altamente férteis. Então, ali se produzia alimentação para os egípcios. Então, a civilização egípcia prosperou ao redor do rio Nilo, tanto que o historiador Heródoto, historiador grego antigo, chamou o Egito de a dádiva do Nilo, justamente por isso, por essa grandiosidade que o rio Nilo ofereceu para os egípcios. Até mesmo na Bíblia, o rio Nilo aparece, né, nas pragas do Egito Antigo, quando houve o episódio entre hebreus e egípcios, então mostrando que o rio Nilo era fundamental para a economia egípcia. A sociedade egípcia era estratificada, ou seja, havia várias camadas sociais. Podemos colocá-la como uma pirâmide social, onde a primeira figura, ou o topo da pirâmide, só poderia ser o grande faraó. Faraó era venerado como um dos deuses dos egípcios. Os egípcios eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. E o faraó era a personificação do Deus na terra. Todas as suas ordens deveriam ser obedecidas rigorosamente. E ele se fazia valer dessa autoridade. Abaixo deles vinham os nobres, os sacerdotes, mais abaixo os comerciantes, artesãos, e no grau inferior da pirâmide social vinham os escravos. Os escravos, no passado, na história antiga, eram conseguidos através de guerras, né? E aí aqueles que fossem os perdedores se tornavam escravos dos vencedores. Então o Egito, como um grande império, tinha muitos escravos. Mais uma vez citando a Bíblia Sagrada, os hebreus foram um dos povos escravizados dos egípcios. E com esses escravos, os egípcios construíram muitos monumentos, como por exemplo as grandes pirâmides. As pirâmides permanecem até hoje devido ao clima muito seco, né? E elas conservaram-se. Através dessa grande conservação é que nós podemos ter o estudo arqueológico dessas pirâmides, das tumbas, dos monumentos, e aprender assim um pouquinho mais da história desse povo grandioso. Espero que tenham gostado.